Segredos do passado, traumas violentos, labirintos intermináveis e pesadelos macabros. No Radar Filmes Encontrados de hoje, eu trago as estreias de abril com vários lançamentos de terror e suspense para assistir no cinema esse mês. Lembrando que o Radar também funciona como uma playlist de dicas e ideias de filmes de terror para conferir ou revisitar em qualquer época do ano. Aperta o play e vem comigo porque abril tem 7 produções para colocar no seu radar. Don't worry, Grandma. It's fun to be dead. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. O Radar é só um dos quadros aqui do canal, tem diversos outros como o terror de locadora, sequências esquecidas, finais alternativos e os títulos confusos que podem ter te enganado ou não na época das locadoras. Na página principal do canal tem todas as playlists organizadas para você maratonar, combinado? Abril começa com o lançamento do suspense psicológico Barba Ensopada de Sangue, longa dirigido por Ali Muritiba e que tem um roteiro baseado no romance premiado de mesmo título do autor Daniel Galera. Livro, inclusive, que ganhou como o melhor livro do ano em 2013 no Prêmio São Paulo de Literatura. A história é centrada em Gabriel, um homem que após a morte do pai viaja para a Praia da Armação em Santa Catarina com o objetivo de saber mais sobre seu próprio passado. Enquanto busca essas respostas, o Gabriel acaba se deparando com mistérios locais que podem ou não ter ligação com a figura misteriosa do seu avô. O elenco conta com a Tainá Duarte, da série 3%, e o Gabriel Leone, ator que fez aí bastante barulho recentemente com seu trabalho em Um Agente Secreto. Tu acredita em fantasma? O que te disseram do teu avô? Já tem aqui um filme para priorizar na primeira semana de abril, hein? Filme brasileiro é sempre muito importante assistir na primeira semana para que ele fique mais tempo em cartaz. Expectativas altas para esse, tô bem curioso. Pulando para a segunda semana do mês, temos o encerramento de uma trilogia e a adaptação de um jogo. Os Estranhos, capítulo final, traz o encerramento da trilogia dirigida por Renny Harlin e apresenta a conclusão da história da Maya, né, a personagem principal que enfrentou as pessoas encapuzadas por 2 filmes e agora lida com os traumas e as consequências desses eventos que mudaram completamente o rumo da vida dela, né, de uma forma muito brutal e violenta. Did you come here to pray for her? You killed her. Everything I've ever cared about is gone. Em diversas entrevistas, a atriz Madeleine Pesch compartilhou que esse terceiro filme sofreu diversas refilmagens para que a história e a jornada da personagem dela ganhasse um peso psicológico maior, algo que foi percebido e decidido durante a montagem na pós-produção do terceiro filme. Ao que tudo indica, 80% do longa foi refilmado antes do lançamento nos cinemas, levando em conta aí que a filmagem da trilogia tinha sido feita toda de uma única vez. Mas alguns ajustes tiveram que ser feitos aí no meio do caminho por conta das críticas negativas que os filmes foram recebendo em seus lançamentos. E esse último aqui, a crítica tá bem pesada em cima. Você tá ansioso pra esse embate final? Please, please. Kill her. Também no dia 9 estreia o terror The Mortuary Assistant, do diretor Jeremiah Kipp. O filme é uma adaptação de um jogo criado por Brian Clark, que apresentava situações paranormais em um necrotério. Quem vai enfrentar os desafios do além é a jovem Rebecca Owens, uma mulher que começa a trabalhar em um necrotério e certo dia ela acaba sendo convocada de forma misteriosa a trabalhar no turno da noite. E aí ela acaba descobrindo rituais macabros, sim, vários eventos sinistros que podem colocar a vida dela em risco. Já assisti o filme, achei ele bem tenso e bem gráfico. Ele é repleto de imagens que ficam na sua cabeça, né? Você fica lembrando delas depois que assiste o filme. Gostei bastante dele e tem a Willa Holland como a protagonista, que muita gente vai lembrar da série DLC dos anos 2000. Ela que interpretava a irmã da Marissa na 3ª e 4ª temporadas. To banish a demon to heaven. Ela tá ótima, que é um filme meio que sem respiro, né? Depois que a tensão toma conta, vai dessa forma até o final.
Traz aí uma mistura bem legal de sustos, protagonista interessante, né, com um bom desenvolvimento, imagens perturbadoras e muitas cenas nojentas. Confesso que eu não estava esperando muita coisa desse aqui e acabou me surpreendendo. Ele teve várias críticas negativas, mas eu curti bastante. E antes de continuar a nossa lista, caso você tenha ficado curioso com esse filme que está passando aqui na TV atrás de mim, é o filme Caçador de Ossos, lançado pela PlayArt Home Video nas locadoras lá no começo dos anos 2000. Teve uma edição do quadro Terror de Locadora, onde eu falei um pouco mais sobre ele, sobre o lançamento dele, né, na época das locadoras, então tá bem legal, vai lá conferir depois que terminar esse vídeo aqui. Vou deixar o link na descrição e nos cards finais. E para quem estava curioso para saber o que o diretor Lee Cronin ia fazer após o excelente A Morte do Demônio e a Ascensão, finalmente chegou a hora de conferir sua nova aposta no gênero, Maldição da Múmia, produção que conta aí com nomes do Jason Blum e do James Wan. A história clássica ganha uma repaginada com o desaparecimento de uma criança no deserto. 8 anos depois, em uma reviravolta surpreendente na história, a garotinha é encontrada com vida. Mas a felicidade dura bem pouco, porque a família logo se dá conta que ela voltou de uma forma bem diferente. Além de dirigir, o Lee Cronin coassina o roteiro e que, segundo o cineasta, tem fortes influências de Poltergeist, o Fenômeno, de 1980, do diretor Tobe Hooper, e de Seven, de 1995, do diretor David Fincher. O longa chega aos cinemas brasileiros em 19 de abril. I just want my daughter back. Fiquei muito animado com o trailer e, além de A Maldição da Múmia, gosto muito dos filmes anteriores do Lee Cronin, né? O Ascensão, que eu já mencionei, e também o The Hole in the Ground. Tá aqui um diretor que sabe construir tensão e deixar a gente nervoso de medo enquanto acompanha suas histórias. Já a última semana do mês reserva 2 estreias bem aguardadas e bastante promissoras, vão entrar em cartaz no dia 30. Exit 8 é uma produção japonesa que adapta jogo de mesmo título e traz uma jornada bastante angustiante em que um homem fica preso de forma sobrenatural nos corredores de uma estação de metrô. Ele só vai conseguir escapar se seguir as regras de um enigma sobrenatural, ao mesmo tempo que precisa enfrentar vários fantasmas internos. Terror psicológico dos bons. Mais uma adaptação de jogo aí, assim como Mortuary Assistant, e olha, esse também é bastante tenso e viciante, porque você fica muito preso ali no enigma dos corredores, em que o protagonista precisa encontrar, né, coisas diferentes, anomalias ali sempre que o corredor se repete. O filme também fala sobre as decisões e escolhas que a gente faz na rotina repetitiva do dia a dia, né, e culmina num desfecho bem interessante, gostei muito dele. E alguém lembra de Oddity, Objetos Escuros? Foi um dos meus filmes preferidos de 2024, muito macabro, e agora em 2026 a gente tem um novo filme desse mesmo diretor, que é o Damien McCarty, né? O filme, no caso, é Rokun, o Pesadelo da Bruxa. E aqui o diretor volta a trabalhar com o luto e o isolamento com uma atmosfera bastante sombria. A história apresenta um escritor chamado O. Bauman que viaja para um hotel na Irlanda para espalhar a cinza dos seus pais. Porém, esse momento que deveria ser aí de despedida acaba se tornando assustador quando uma lenda local toma conta dos pensamentos do autor, fazendo com que ele confronte mistérios do seu passado. Trailer demoníaco desse filme, e se for metade do que Oddity foi, já tá valendo. Ansioso demais pra assistir. Porque eu lembro que quando eu assisti Oddity pela primeira vez, nossa, eu gostei demais. Eu até acho que eu fiz um short aqui pro canal na época, porque eu gostei muito desse filme, e eu acho que logo depois eu já assisti de novo, que eu quis apresentar pro meu namorado, enfim, Oddity é muito bom. Como dica extra, vale mencionar que esse mês também tem a estreia do novo filme do Gore Verbinski, o diretor de Akira e O Chamado, né, o remake lá de 2002. O filme é o Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra, uma comédia de ficção científica que flerta com o terror apocalíptico, em que um homem vem do futuro para tentar salvar a humanidade de uma inteligência artificial. Confere aí um trecho do trailer. Our entire lives have been building this night.
Agora me conta, qual filme você tá mais curioso para ver esse mês? E se já assistiu algum deles, o que achou? Me conta nos comentários e se inscreve para receber todos os conteúdos aqui do Filmes Encontrados. Não esquece de deixar o like e o hype, né, para dar aquela força pro canal, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!